dia, amigos! Esse é oficialmente o nosso primeiro vídeo de 2025 e eu sei que várias pessoas que me acompanham também gostam muito de coisas de papelaria, então hoje eu resolvi mostrar pra vocês as coisinhas de papelaria e os materiais escolares que eu uso no mestrado. Então, se você tá entrando no mestrado agora e nunca trabalhou no laboratório, ou se você tá começando a fazer uma iniciação científica, talvez algumas coisinhas que eu tenho aqui nessa bolsa sejam úteis pra você. Oi, eu sou a Paula, sou biotecnologista, mas eu acho que você me conhece como geneticamente modificada. Na verdade, originalmente, esse vídeo teria sido soltado em janeiro e ele era sobre como eu estava me preparando para 2025. Então, agenda, planner, página no Notion, enfim. Só que tinha uma parte muito importante desse planejamento, que era o bingo de 2025, que eu vou colocar uma imagem aqui do que seria esse bingo. Só que eu e o Arthur, a gente não fez isso até hoje. A gente escreveu nas notas do celular o que seriam os itens do bingo, mas a gente não botou no papel. Então eu meio que perdi o timing já. Bom, hoje é domingo, né? Sexta-feira eu trouxe uma bolsa cheia de coisas do laboratório pra mostrar pra vocês. Porque, na verdade, quase tudo isso aqui fica no laboratório o tempo inteiro. Eu não trago quase nada pra casa. Então, assim, tá bem pesadinho isso aqui. E antes de começar, eu queria dizer que quase sempre que eu posto algum vídeo com essa camiseta aqui, Faça Ciência com uma Garota, vocês me perguntam de onde é a camiseta. Só que por muito tempo, a loja que vendia essa camiseta parou de vender camisetas, que é a Doppel. Agora ela oficialmente voltou a fazer camisetas, então eu vou colocar o link dessa camiseta aqui na descrição se você quiser comprar a sua Faça Ciência com uma Garota. Eu já vou avisar de antemão que eu sou da vibe mais consumo consciente, então eu não tenho grandes aquisições pra mostrar pra vocês, eu não tenho uma grande coleção de canetinhas ou de post-its pra mostrar, e vocês vão ver que eu gosto muito de reutilizar coisas que eu já tinha. Eu já fui muito consumista com coisas de papelaria, só que eu confesso que esse consumismo desenfreado e essa produção em massa de lixo é uma coisa que me incomoda bastante. Então, eu me sinto mais confortável reutilizando coisas que eu tenho há anos e anos. Eu não vejo problema nisso, eu me sinto confortável e são coisas que eu gosto, que combinam com a minha personalidade, então eu não me sinto usando coisas que ficaram datadas pra mim, sabe? Porque são estampas que eu gosto, enfim. Também te convido a pensar se tem necessidade de ter várias unidades de um mesmo item, ou então jogar fora coisas que estão em perfeito estado de uso e que você poderia simplesmente reestilizar pra ficar com a sua cara de novo. Enfim, vamos para os itens de papelaria que eu mais uso no mestrado. Eu vou começar pelo que eu considero mais importante, que é o caderno ATA. O meu é um caderno ATA preto, que eu colei um meme do Megamente, que era um grande sucesso com os meus amigos da faculdade. E qual é a ideia do caderno ATA? Ele vai ser seu caderno de laboratório, então todos os experimentos que você está fazendo, você vai escrevendo ele aqui dentro. Só que no início da iniciação científica, eu sinto que eu pequei um pouco usando ele, porque eu achava que o caderno ATA tinha que ser um lugar que eu ia escrever as coisas com uma letra impecável, com muita calma, sem nenhuma rasura. Então o que eu fazia? Eu fazia os experimentos, eu anotava em um rascunho e depois eu passava pro caderno ATA. Eu não escrevia aqui enquanto eu estava fazendo o experimento. Isso fez eu me perder algumas vezes. Eu lembro que teve uma vez que eu fui repassar informações lá no início da iniciação científica. Eu fui repassar as informações de alguns dias de experimento e não tava fazendo sentido na minha cabeça os rascunhos que eu tinha. Eu tava com a impressão que eu tinha perdido célula em algum lugar. Enfim, foi uma confusão que teria sido evitada simplesmente se eu anotasse aqui enquanto eu tô fazendo os experimentos, que é o que eu faço hoje. Então, hoje, quando eu vou pro fluxo fazer qualquer coisa nas células, eu levo, entre tudo que eu vou usar no fluxo, eu levo meu caderno. O caderno fica na bancada e conforme eu vou fazendo as coisas, eu vou anotando aqui. Faço a contagem das células direto aqui, o que faz muito mais sentido do que fazer em um papel rascunho e depois passar pra cá. E se eventualmente eu preciso apagar alguma coisa, fica alguma rasura, eu não vejo problema porque mostra pra eu do futuro que for ler isso aqui, qual raciocínio eu tava seguindo enquanto eu fazia o experimento. Eu acho que fica mais organizado e eu também parei de ter um pouco de medo de gastar folha, porque no começo, ó como que eu fazia. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, caiu nos protocolos. Tá vendo que eu dividia a folha? E eu escrevia aqui e depois aqui? Eu fazia isso pra economizar folha. Só que, gente, isso aqui tem o quê? 100 folhas? Tem 100 folhas aqui, é muita coisa. Em um caderno de laboratório, você não vai escrever todo dia, você só escreve quando você tem experimento. Então, pra vocês terem ideia, eu tenho esse caderno aqui desde
da minha última iniciação científica. Eu já tô no mestrado e eu fiz coisa para caralho na iniciação científica, mais coisa ainda no estágio e muito mais coisa agora no mestrado. E tá, tipo, na metade do caderno ainda, então não tenha muita dó de usar o caderno ATA. E essa é uma das coisas que eu recomendo que você compre em específico o caderno ATA e não o caderno normal, porque ele vem com muita folha e além dele vir com muita folha, ele tem uma coisa muito interessante que é... Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um númerozinho aqui. Foi. Ele tem um número. Eu acho isso importante porque algumas vezes já aconteceu das minhas folhas escaparem. E por mais que eu sempre coloque data em tudo que eu tô fazendo, eu sempre coloco, tipo, sexta-feira, 23 de outubro de 2000 e blá blá blá. Às vezes, quando você tá fazendo algum protocolo muito longo, que você escreve várias páginas, você pode se perder não tendo esse númerozinho aqui. Então, eu gosto de ter esse número, eu acho que é uma segurança a mais pra você manter suas informações organizadas. E uma coisa que eu acho importante de você ter em mente é que isso aqui são registros muito importantes para quando você for escrever, seja seu relatório de estágio, relatório de PIBIC, ou sua dissertação, sua tese. Então, isso aqui é sagrado, as informações que estão aqui são sagradas. É a partir disso aqui que você vai escrever todo o seu trabalho. Você vai recorrer às informações que estão aqui o tempo inteiro. Porque aqui tá falando sobre metodologia, quanto você usou, se eventualmente alguma coisa deu errada, tá anotado aqui. Então, é muito importante não perder as páginas que estão aqui dentro. E eu dou uma dica adicional também, que é escreva a lápis. Porque como a gente usa muito álcool no laboratório, às vezes acontece de cair uma gotinha de álcool no caderno e aí ficar ilegível por causa do álcool. E tem uma coisa que eu acho que te ajuda também a não se perder em relação a datas, que é quando eu termino um dia de experimento, eu passo uma linha de marca-texto. Isso aqui simboliza que esse bloco de dia terminou. Então isso aqui é um bloco de dia, isso aqui é um bloco de dia e assim por diante. Eu confesso que às vezes eu vejo outros cadernos, eu fico muito tentada a comprar eles pra serem meu próximo caderno do laboratório. Tipo esse daqui da Daiso, super bonitinho, eu comprei ele pra voltar a estudar francês. Só que olha a finura disso aqui. Por mais que a gente não use o caderno ATA todo dia, porque não é todo dia que tem experimento, o fato disso aqui durar tanto me agrada, na verdade, porque muito provavelmente eu vou usar isso aqui no doutorado também, e eu gosto de ter as informações de tudo que eu já fiz na vida em um caderno só. Porque às vezes acontece de eu ter que lembrar de alguma coisa que eu fiz lá na iniciação científica e que é só eu voltar umas páginas e tá aqui dentro. Ainda na vibe de cadernos, eu tenho o caderno das coisas sérias, que eu comprei na Daiso. Eu tenho um vídeo falando sobre esse caderno e outras coisas que eu comprei na Daiso lá no TikTok, os cacarecos que eu comprei pro laboratório. Se você quiser assistir esse vídeo, o link dele vai estar aqui na descrição. E muitas pessoas ficaram curiosas com esse caderno, porque eu falei que o nome dele é Caderno das Coisas Sérias, e que é um caderno que eu desenho as coisas que eu preciso aprender. Então, coisas que eu tenho muito que entender qual é o processo, são coisas mais complexas, eu desenho todo o processo aqui dentro e elas fixam na minha cabeça. Muita gente ficou curiosa pra ver ele por dentro, e eu vou mostrar uma das páginas, que é essa página aqui. Isso aqui é basicamente como é que é a 6-hidroxidopamina, que é uma neurotoxina que eu utilizo no meu mestrado, como é que ela entra em contato com o neurônio dopaminérgico, como é que ela entra pra dentro dele e como é que ela vai causar a morte desse neurônio. Sendo muito honesta, eu comprei esse caderno há muitos anos atrás na Daiso, quando eu tava na graduação ainda, acho que sei lá, no 5º período, justamente porque eu gostei muito da frase que vem nele. Só que eu gostei tanto dessa frase que, pra mim, eu só poderia usar esse caderno pra algo muito, muito, muito extraordinário, assim, tipo, nossa, eu descobri a cura do Alzheimer, do Parkinson. Isso fez ele ficar meio inutilizado por alguns anos, porque eu não conseguia ver nada fantástico o suficiente que valesse a pena usar esse livro. Eu cheguei a usar algumas páginas dele naquele curso que eu fiz da Avery sobre o cérebro viciado, só que eu ficava muito presa em ter uma caligrafia bonita, em, sabe, tá no espaçamento correto, e isso me deixou meio lelé, aí eu parei de usar ele de novo. E eu decidi usar ele pro caderno das coisas sérias do mestrado. Essa coisa de não conseguir usar as coisas a menos que fosse pra algo especial era uma coisa que eu tinha muito forte. Tem várias coisas que eu tinha e que eu não conseguia usar em coisas rotineiras, porque eu achava que não valia a pena, que, nossa, a folha do caderno vai acabar, a tinta dessa caneta vai acabar. Só que aí essas coisas ficavam paradas na minha estante, estragando, e eu nunca usava. E é por isso que hoje eu uso tanto coisas super legais que eu ganho ou que
eu compro. Às vezes, algumas pessoas do meu convívio falam que eu deveria guardar algumas coisas para ocasiões mais especiais. Eu escuto muito isso, na verdade. Só que eu não gosto de fazer isso justamente por essas experiências anteriores, de ver que a coisa estraga, a coisa fica ali parada e nunca é usada, porque a gente nunca encontra algo que é bom o suficiente pra usar aquela coisa super especial, sabe? Isso vale pra figurinhas do seu caderno, da sua agenda, que você tá guardando pra usar numa ocasião especial. Tá, mas e quando eu preciso estudar alguma coisa, mas não é algo que vai pro caderno das coisas sérias? Como é que eu faço? Aí eu uso este senhor aqui. E ele é realmente um senhor, porque ele tá comigo desde o ensino fundamental. E quando eu falei no início do vídeo sobre não jogar fora coisas que estão em bom estado e reestilizar elas pra voltarem a fazer sentido com a sua personalidade, em parte eu tava falando sobre esse fichário aqui, porque qual que é a história dele? Quando eu tava no ensino fundamental, eu queria muito um fichário, só que os fichários eram muito caros na época, principalmente aqueles mais bonitinhos. Aí a minha mãe conseguiu um fichário pra mim, só que a capa não era tão legal assim, e aí o que eu fiz? Eu passei tinta preta e colei uns desenhos nos adesivos. Só que com o tempo eu achei maneiras mais inteligentes de fazer essa customização e ter um acabamento um pouquinho melhor. Então o que eu fazia? Eu ia no armarinho, comprava rolinhos de tricoline, que são esses tecidos aqui, colava na capa, passava verniz por cima e pronto, ficava lindo, maravilhoso e com uma durabilidade muito boa. Eu fiz isso algumas vezes, conforme o meu gosto ia mudando. Essa capa aqui tá aqui há alguns anos, mais de 5 anos com certeza, mais do que isso eu não tenho certeza. E apesar dessa estampa estar aqui há alguns anos, eu não sinto agora muita necessidade de mudar, porque honestamente eu gosto, eu acho bonitinho. Se eu fosse fazer hoje de novo, eu provavelmente não escolheria a estampa de jornal, só que ela não me incomoda. Eu acho ela bonitinha, então eu continuo mantendo ela assim. Teve uma época até que eu colocava um bolso aqui, feito de tecido também, pra colocar caneta, colocar post-it, enfim. Eu acho que a única coisa que eu mudaria nele seriam essas divisórias de plástico, porque como elas são bem antigas mesmo, algumas já estão começando a estragar. Tirando isso, eu gosto muito dele e é esse fichário que eu uso quando eu tenho que estudar alguma coisa. Então, se você for no laboratório nos próximos meses, você vai ver que metade do tempo esse fichário tá aberto em cima da minha mesa, porque eu tô estudando estatística e eu escrevo tudo aqui dentro. O próximo item é bem próximo do fichário, que é essa pasta preta aqui. Essa pasta preta, originalmente, era a pasta que eu usava quando eu tava no ensino fundamental 1 na escola para colocar as músicas do coral aqui. E hoje em dia eu uso ela pra quê? Eu uso pra deixar meus papéis do laboratório organizados. Então, eu tenho cada plástico aqui, tá etiquetado com o que é. Então, quando você abre, tem uma cópia do meu projeto. Quando você passa, tem um registro de atividades que eu fiz durante a iniciação científica, protocolos da iniciação científica do estágio, protocolos do mestrado, fica tudo aqui dentro, bonitinho e etiquetado. Eu optei por separar os protocolos em iniciação científica, estágio e mestrado, porque eu tô no mesmo laboratório desde a iniciação científica. Só que eu já trabalhei com coisas muito diferentes ali dentro. E antes eu deixava todos os protocolos no mesmo saquinho de protocolos e às vezes na correria, quando eu ia pegar algum protocolo para fazer algum experimento, eu tinha que ficar passando por vários protocolos que não tinham mais nada a ver, porque quando eu entrei no laboratório, eu trabalhava com isolamento de condrócito da cartilagem. Hoje eu nem chego mais perto de cartilagem, então eu ficava perdendo tempo passando por protocolos que eu não uso mais. Só que ao mesmo tempo eu também não vou jogar esses protocolos fora, porque em algum momento eu posso precisar deles, na minha cabeça pelo menos. Então eu gosto de deixar em saquinhos diferentes cada tipo de protocolo. Inclusive, falando em protocolo, eu vim mostrar pra vocês o primeiro protocolo que eu aprendi no laboratório que eu trabalho hoje, que é o protocolo de tripsinização, que é a dissociação enzimática, né? Quando eu aprendi, não tinha um protocolo escrito, era tipo assim, a pessoa ia falando e você ia fazendo. E isso me deixava um pouquinho confusa às vezes, e eu queria poder fazer sozinha, só que eu tinha medo de esquecer alguma coisa, então eu fiz esse desenho com todas as etapas. E eu sou uma grande fã de fazer protocolo assim, tá? Até hoje, quando eu tenho que reescrever algum protocolo ou traduzir algum protocolo de algum kit, eu escrevo ele em texto e no final eu colo um fluxograma. Eu acho que eu tenho até um exemplo, peraí. Eu tenho aqui o do Western Blot, que deve ser um dos últimos que tá aqui.
isolamento da polpa, citometria. Aham, aqui. Tá vendo? Eu coloco aqui o fluxograma com o passo a passo. Enfim, eu sou uma grande fã de desenhos de protocolos, pessoal. Em relação à agenda, eu gosto muito de agenda e me ajuda muito no laboratório para manter a organização e não perder nenhum prazo. E originalmente eu ia comprar uma, muito provavelmente da Tilibra, porque a que eu usei ano passado foi essa daqui, da Tilibra. Eu gostei bastante dela, o interior, deixa eu pegar aqui um janeiro que não tem muita coisa. Aqui, 4 de janeiro. Eu gostava do interior dela, o miolinho, eu achava bonito, só que o que acontece? Eu ganhei essa daqui, então eu decidi que eu ia usar essa, porque eu ganhei ela e não tinha razão pra eu comprar algo que eu já tinha. Se eu fosse comprar agenda, eu provavelmente não compraria nesse tom de verde, né? Então o que eu fiz pra deixar a agenda um pouquinho mais a minha cara? Eu colei alguns adesivinhos, a maioria desses adesivos são da Saeb, quando eu fiz uma palestra na Semana Acadêmica de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UFPR. Inclusive, muito obrigada, Ana e Letícia, por terem me convidado. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida acadêmica. Eu gostei muito. Eu realmente estou gostando muito dessas oportunidades que estão aparecendo para eu dar palestra e falar mais sobre medicina regenerativa, o papel do biotecnologista na neurobiologia, enfim. Sempre são experiências muito legais, que eu sempre fico muito nervosa, mas no final dá tudo certo. E eu sempre tenho uma troca muito legal com as pessoas que estão assistindo a palestra, enfim, é muito legal. Quando você abre a agenda, tem um Arthur bem grande, que também tinha na minha antiga agenda, só que não ficava colado porque tinha um bolsinho. E a única questão dessa agenda é que ela não é datada, tá vendo? E normalmente eu não gosto de agendas que não são datadas, porque eu preciso das datas ali, sabe? Às vezes eu me planejo algumas coisas com, tipo, alguns meses de antecedência e eu gosto de já poder botar aqui na agenda. Então, o que eu fiz? Eu escrevi alguns meses já as datas. Eu acho que esse aqui é um espaço ok pra colocar as coisas. Caso falte um pouco de espaço, tem aqui nas observações. E no pior dos casos, eu coloco um post-it aqui e tá tudo certo. Porque, assim, os dias que eu vou ter mais do que isso aqui de coisa pra fazer vão ser dias raros, eu espero, né? Ó, agora sobrou só cacareco aqui dentro, vamos ver o que tem. Acreditem se quiser, mas eu ainda uso bastante a minha Cassiozinha no laboratório. Assim, não é como se eu fizesse cálculos super complexos no laboratório, só que eu me acostumei a poder escrever a equação inteira aqui. É um saco ter que ficar fazendo parte por parte quando tô na calculadora do celular. Por muito tempo eu fiquei fazendo os cálculos só na calculadora do celular mesmo. Então, assim, ninguém vai morrer por não ter uma calculadora científica no laboratório, mas eu acho que isso facilita o meu trabalho. E considerando que eu já tenho minha dificuldade com matemática, tudo que eu posso fazer para simplificar a minha vida e evitar a chance de eu ter erros provenientes de cálculos, eu faço. Então, eu uso a mesma calculadora científica que eu usava na graduação. É uma Casio bem simplesinha, mas eu gosto muito dela. Eu fico muito curiosa com a bateria dela, porque ela realmente tem alguns anos. Tem muitos anos que eu tenho essa calculadora. E a bateria tá impecável ainda, então assim, chuchuzinho. E olhando ela agora, eu acho que eu podia botar uns adesivos aqui, né? Sobrou uns adesivos da Saeb, eu acho que eu vou colocar algum aqui. Como vocês viram no meu caderno ata, eu gosto de deixar as coisas coloridinhas pra dar um destaque. E eu uso muito esses marca-textos aqui. Eles têm formato de cogumelozinho, tá vendo? E eles são um kit, tem várias coisinhas aqui. Eu ganhei de aniversário da Alice, acho que foi ano passado, inclusive. Aí eu deixo todos eles naquela gavetinha que eu tenho embaixo do meu computador. E aí eu fico o tempo inteiro pegando algum deles pra usar. Normalmente eu escolho uma cor dessas pra usar por 2, 3 páginas do caderno ata. O verde normalmente é o que eu uso quando eu tô fazendo as aulas de estatística, porque a folha do meu fichário para estatística é verde, aí eu acho que combina eu usar também o marca-texto verde, enfim. Mas eu vou usando todos na agenda e pra destacar coisas no caderno ata, enfim, eu uso muito marca-texto, gente. Eu tenho um marca-texto amarelo pastel da Stabilo também, que eu comprei lá no ensino fundamental também. Eu usava muito ele no laboratório, era o único marca-texto que eu usava, só que desde que eu ganhei o de cogumelos, eu só uso os marca-textos de cogumelos. Eu tenho esses outros dois cacarecos que eu uso muito no laboratório. Esse é um apontador em formato de casquinha, que eu ganhei da minha mãe.
E esse daqui é um carimbo em formato de passarinho que veio do Arthur e que eu saio carimbando aleatoriamente várias coisas no laboratório porque eu acho que ele fica muito bonitinho. Inclusive, às vezes, se você reparar, se você me ver pessoalmente, direto eu tô com uma marquinha de passarinho aqui na mão porque eu fico carimbando aqui. Tem um item de papelaria que todo mundo acha que tá datado e que não vale mais a pena comprar, só que se você vai trabalhar em um laboratório, você vai ter que comprar um, que é um pendrive. Você vai precisar de um pendrive pelo simples fato de que no laboratório, a grande maioria dos equipamentos são equipamentos um pouco mais antigos. E para você conseguir retirar os dados que foram gerados no equipamento e passar para o seu computador, você vai precisar de um pendrive. São pouquíssimos os equipamentos que conseguem subir teu dado direto na nuvem. Então, na grande maioria dos casos, você vai ter que usar um pendrive mesmo. Esse aqui não é bem um item de papelaria, mas é sim um item de sobrevivência em um laboratório, que é um bom fone de ouvido. Eu falo que ele é um item de sobrevivência no laboratório porque às vezes você precisa muito se concentrar em alguma coisa e tá fazendo muito barulho. E você conseguir simplesmente abafar o som e ir para outra realidade com um fonezinho desse é muito bom e muito útil quando você tá num prazo bem apertado ali. Eu gosto muito desse fone, eu já tenho um vídeo falando sobre ele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas uma das razões para eu gostar tanto de usar ele no laboratório, que talvez seja o seu caso também, é que ele é um fone Bluetooth, mas ele tem o espaço para você colocar o cabo. E eu não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás teve um ataque hacker na PUC e agora todos os computadores eles são bloqueados para pendrive e para Bluetooth também. Então eu não consigo usar isso aqui no computador do laboratório. E eu basicamente só faço o curso de estatística no laboratório, porque eu tô lá das 9 às 6, né? Então com isso aqui eu consigo assistir meu curso numa boa, sem ter que usar aqueles fones pequenininhos. Por quê? Por quê? Você não sabe o que tá acontecendo agora. O quê? Vamos ver. Tá bom. Eu uso muito computador no laboratório, então eu acabei comprando um mouse sem fio e um mousepad da Hello Kitty, que é lindo, lindo, lindo. Eu vou deixar uma foto dele aqui. Inicialmente eu usava ele no meu notebook, porque eu levava o notebook todo dia para o laboratório. Era uma época triste em que eu sentava numa mesa que não tinha computador, só que agora eu sento numa mesa que tem computador. Então eu não levo mais meu notebook, que é uma delícia, porque eu posso ir com bolsas lindas, maravilhosas para o laboratório sem me preocupar com o peso do notebook. E eu uso o mousepad e o mouse sem fio no computador do laboratório mesmo. Enfim, amigos, esses são meus itens de papelaria e coisinhas que eu uso no laboratório. Espero que ele tenha sido útil para quem tá entrando no laboratório agora, não sabe bem o que comprar, ou o que vale a pena investir ou não. Espero que pelo menos alguém aí do outro lado tenha pensado um pouco melhor sobre o consumo excessivo de coisas de papelaria. E logo logo, não sei quão logo, eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre o meu projeto PAN de itens de papelaria. Porque, como eu comentei, eu já fui muito consumista com coisas de papelaria e agora eu tô tentando acabar com todas as coisas que eu tenho antes de comprar coisas novas. Mas eu não prometo que esse vídeo vai sair rápido, porque vocês sabem que eu sou muito enrolona pra gravar vídeo aqui pro YouTube. Inclusive, eu tô muito curiosa pra saber com quanto tempo esse vídeo vai ficar no final, porque já tem algumas horas que eu tô aqui falando. Se você chegou até aqui, não esquece de dar um gostei no vídeo, comenta aqui embaixo o que você usa no laboratório e lembra de me seguir lá no Instagram e no TikTok. Nas duas redes, o meu arroba é geneticamente.modificada. Beijo, amigos. Tchau.